Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar da contribuição em atraso, se ela conta ou não para a carência. O pagamento de contribuição em atraso do INSS é um assunto que gera muitas dúvidas e o objetivo da presença da doutora aqui no nosso estúdio hoje é para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores a partir de agora. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda. É um prazer sempre recebê-la aqui em nossos estúdios, como eu disse, para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Fábio, é uma alegria estar aqui como sempre e vai ser ótimo estar conversando com você sobre esse assunto que é tão delicado e ao mesmo tempo tão importante no momento da solicitação de benefício previdenciário. Doutora, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse se a contribuição paga em atraso ela conta para a carência ou não? Fábio, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o conceito de carência. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições que o segurado precisa pagar para a Previdência Social para ter direito ao benefício previdenciário. Por exemplo, uma aposentadoria por idade. Quantos meses de carência esse segurado tem que ter para conseguir uma aposentadoria por idade? Ele tem que ter 180 meses pagos em dia para ter direito a uma aposentadoria por idade. Agora, doutora, após o pagamento da primeira contribuição em dia, as demais contribuições, mesmo não tendo sido pagas em dia, contam como carência? Fábio, esse era o entendimento da Lei 8.213 de 91, se eu não me engano é o artigo 27. Qual que era o entendimento da lei? Era que se a pessoa pagasse a primeira contribuição em dia, como assim? Por exemplo, hoje eu comecei a contribuir como contribuinte individual. Eu tenho que ter pago a primeira em dia, as outras eu posso pagar em atraso, mas a primeira tem que ser em dia. Então era assim que funcionava, até 2020. Em 2020 a gente teve uma mudança através do decreto 10.410, onde ficou estabelecido que se uma pessoa contribui para a Previdência Social durante um período e ela passa muito tempo sem contribuir, seja perdendo a sua qualidade de segurado ou fora do período de carência, quando ela voltar a contribuir, ela não pode pagar esse retroativo. Então, o que é carência? Carência é a pessoa manter o seu vínculo com a Previdência Social e fazer contribuições a atraso nesse período. Agora, doutora Marcela, o pessoal comenta muito sobre o período de graça. O que seria? Porque até eu mesmo não sei, né? Eu ouço o pessoal comentando sobre isso aí quando vai falar de INSS, de contribuição, a gente fica em dúvida o que seria. É um período, eu vou até fazer uma pergunta, que é um período que a gente não paga, que fica de graça ou não? Exatamente. Isso? É esse o conceito. Só que ele é conhecido como qualidade de segurado. É um período onde a pessoa mantém a qualidade de segurado do INSS, ele para de contribuir e ele mantém aquele vínculo com o INSS. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa trabalhou durante 10 anos, contribuiu ininterruptamente por 10 anos. Ela fica até 36 meses, ela pode ficar até 3 anos sem contribuir para a Previdência Social, que ela mantém a qualidade de segurado dela. Então, o período de graça é esse período que a gente conversou sobre a carência. A carência é um período onde a pessoa tem que ter um mínimo de contribuições e para ela poder fazer contribuições em atraso, além da primeira em dia, ela tem que pagar nesse período aqui, ó. Ela tem que pagar no período onde ela mantém a qualidade de segurado ou está no período de carência. Agora, doutora, se o pagamento em atraso do INSS for realizado durante esse período que nós comentamos agora, que é o período de graça, ou seja, na manutenção da qualidade de segurado, ele será computado para o tempo de contribuição e a carência ou não? Ele vai ser contabilizado em regra. O que pode acontecer é você fazer essa contribuição no período de graça, né, nesse período da qualidade de segurado, mas o INSS pode no futuro solicitar prova do exercício da atividade nesse período. Isso pode acontecer, mas em regra, contabiliza sim. Eu ouço sempre o pessoal comentando comigo nas suas participações aqui no jornal sobre o período, né, de pagar o INSS, aquele INSS retroativo. Até você mesmo comenta muito aqui no jornal. Mas vale a pena realmente pagar, doutora? O pessoal sempre pergunta para mim. Pergunta, doutora, se vale a pena pagar retroativo o INSS ou não? É esse o tema de hoje, né? Para haver o pagamento retroativo, o recolhimento em atraso, é necessário saber, primeiro, se a primeira contribuição foi paga em dia. É a primeira regra que você tem que saber. Segundo, se você é contribuinte individual, se você é autônomo, você tem como comprovar o exercício da atividade para fazer esse recolhimento?
Então, é possível? É, mas é necessário que você seja acompanhado de uma advogada especialista em direito previdenciário para que ela possa te dizer se vai ser favorável ou não o recolhimento dessas contribuições em atraso. Nem sempre vale a pena. Vamos falar de aposentadoria? O pessoal que acompanha sempre o nosso bate-papo aqui quer saber com relação à aposentadoria. Pagar o INSS retroativo ajuda a aposentar mais rápido ou não, doutora? É possível pagar para isso? Fábio, é uma excelente estratégia, não somente, conforme a gente vai conversar aqui durante a entrevista, não somente para a concessão da aposentadoria, mas também para a concessão de um benefício previdenciário. A pessoa ela pode estar no período de graça, ela pode estar na carência e valer a pena para ela fazer essas contribuições em atraso. Só que você pode também aumentar o valor dessas contribuições. Então é uma estratégia muito interessante, desde que a gente lembre que a primeira contribuição tem que ser sido paga em dia, tem que estar na qualidade de segurados, tem que estar na manutenção da carência, e a gente não pode esquecer de um fator muito importante, é através de um processo administrativo que a gente faz esse recolhimento. É muito fácil a gente pensar, eu posso fazer o recolhimento da INSS a qualquer momento? Não pode. Você tem que estar acompanhado de uma advogada especialista em direito previdenciário para que ela estude, para que ela analise se para você é viável usar essa estratégia de pagar em atraso, às vezes aumentar o valor dessa contribuição para você ter um reflexo no futuro, num benefício ou em uma aposentadoria. É necessário um planejamento, né, doutora? A gente não pode fazer nada aí da cabeça da gente, né? Tudo é planejamento previdenciário. Agora, doutora, quanto tempo, já que a gente falou de pagar retroativo, eu posso pagar retroativo para o INSS? Ou não há um limite? Nós temos duas situações, Fábio. O INSS, se você for buscar os canais de comunicação do INSS 135 ou os canais virtuais, existe a possibilidade de você imprimir os seus recolhimentos em atraso. Se não tiver 5 anos, você consegue imprimir essas guias de pagamento. Se tiver mais de 5 anos, é aconselhável que se faça através de um processo administrativo. Como que eu faço no meu escritório? No nosso escritório, quando a gente tem pequenas contribuições, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cliente está na qualidade de segurado, né, ele está no período de graça, a gente autoriza esse recolhimento. Mas, se for um período maior, o ideal é que você faça mediante um processo administrativo do INSS. Como que funciona esse processo? Nós juntamos o pedido, juntamente com as provas do exercício da atividade, para justificar o recolhimento daquela verba em atraso que tem multa, tem correção, tem juros. O INSS dando um ok, nós autorizamos o nosso cliente a fazer essa contribuição. Porque o que acontece? Se você liga nesses canais de comunicação, o INSS ele pode te autorizar a fazer esse pagamento, ele vai emitir as guias, ele vai mandar no seu WhatsApp, ele vai mandar no seu e-mail e às vezes esse tempo não vai contar como carência para a concessão de um benefício. Eu já vi situações dentro do meu escritório, onde as pessoas fizeram um empréstimo para fazer pagamento em atraso de orientação que tiveram de servidores do INSS e esse período não foi concedido. E essa seria a minha próxima pergunta, mas eu gostaria que você reforçasse. É garantido que o INSS vai reconhecer esse tempo no meu benefício? Não é garantido, a não ser que você faça um processo administrativo ou nessas situações da experiência que eu estou indo lá no escritório, às vezes são 2 meses, 3 meses, um período um pouco maior, mas tem como você tem uma declaração de imposto de renda, você tem um comprovante de recebimento de salário, você tem vários documentos que comprovam o exercício da atividade. Então, eu autorizo o meu cliente a fazer o recolhimento, mas não é garantido, por isso que é necessário, é repetitivo, mas eu preciso falar, a figura do advogado especialista em direito previdenciário é para essas situações, para você às vezes vai fazer um investimento aí de 4, 5, 6 mil reais, e você ter esse período, você vai contribuir com a Previdência e não vai ter contabilizado esse tempo. Tem que estar acompanhado de um profissional habilitado. Vamos falar agora com a futura mamãe? Quem vai ter neném pode pagar o INSS retroativo para a licença maternidade, doutor? Desde que ela esteja na qualidade de segurada ou no período de graça. É aquela situação. Uma mulher trabalhou durante 12 meses carteira assinada. Então, ela vai ficar resguardada pelo INSS por um período de 12 meses. Só que lá no 10º mês, ela descobre que ela está grávida. Se ela não voltar a contribuir, ela vai ficar sem receber um benefício, o salário de maternidade. Então, ela pode fazer a contribuição em atraso, porque ela está ali na manutenção da qualidade de segurado, ela está no período de graça e ela pode fazer recolhimento. Mesmo assim, o ideal é que ela faça esse recolhimento,
sob a orientação de uma advogada especialista em direito previdenciário. Nós precisamos ficar atentos, porque o INSS ele faz contagem de tempo a partir de datas. E as datas de recolhimento de benefício, você tem que ficar atento, porque para cada código que você contribui para a Previdência Social, você tem um vencimento do pagamento da sua contribuição previdenciária. Agora, o pessoal que está nos assistindo, que é sócio de empresa, eles podem recolher o INSS retroativo, doutor? Fábio, uma dessas situações que a gente ia falar é justamente sobre essa. São várias as situações onde a gente vivencia a advocacia previdenciária, né, no dia a dia, onde as pessoas perguntam, eu posso ou não posso? Cada caso é um caso. A dona de casa, por exemplo, a gente não vai falar sobre ela, mas o empresário ele não só pode, como ele deve contribuir, recolher em atraso. Por quê? Ele tem uma empresa, ele é sócio, ele tem como comprovar a movimentação financeira. Às vezes ele não tem como comprovar a retirada, mas se ele comprova o movimento financeiro na declaração de imposto de renda dele, da empresa como pessoa jurídica, ele não só pode, como deve contribuir. Isso é regra. Agora, o pessoal que nos acompanha, nós temos muitos que são microempreendedores individuais, né? Que é uma maravilha ver as pessoas empreendendo, né, doutor? Essas pessoas que têm o seu micronegócio, o seu pequeno negócio, elas também podem pagar essa contribuição atrasada, pagar o INSS atrasado? O MEI, ele é um contribuinte individual obrigatório. Ele obrigatoriamente, ele tem que fazer o pagamento do que tiver em atraso. Por quê? Não somente o contribuinte individual, o autônomo e o MEI, se você fica devendo a Previdência Social, isso vira dívida ativa. Pois é, doutora, a gente acaba, desculpa até te interromper, a gente acaba vendo, né, que o microempreendedor, o pequeno empresário, ele acaba largando de lado de pagar o INSS. E na hora que vem algo ali, uma doença, ou até mesmo o negócio acaba quebrando, fica descoberto, né? Fica. E outra coisa, ele cria um outro problema, porque ele não está vinculado só à Previdência Social, ele tem um vínculo com a Receita Federal. Então, se você recebe uma herança, se você de alguma forma é beneficiado, de alguma outra forma financeiramente falando, esse valor, se você tiver uma execução em seu nome, você perde parte do seu patrimônio. Então, é necessário que o microempreendedor individual faça o pagamento em atraso, colocando ele em dia e, paralelamente, faça o acerto dessas informações junto à Receita Federal. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de lembrar que essa entrevista estará disponível no site da doutora Marcela, que é Marcela Franca. Marcela com 2 L's, Marcela perdão. com 2 L's. Marcela com 2 L's, franca.com.br. Marcela com 2 L's, franca.com.br. E nada de sair aí querendo pagar atrasado, retroativo por conta própria. Tem que ter uma advogada previdenciarista especializada no assunto para poder acompanhar aí o seu caso. Cada caso, como você disse, né, doutora, é um caso. Muito obrigado e até daqui 15 dias. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo o pessoal que está em casa. Até daqui 15 dias.